Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Vamos orar neste momento. Se tem alguma criança aqui no recinto e quiser descer com as tias, não sei se tem alguma criança, mas se tiver, as nossas crianças estão reunidas lá no nosso outro salão para o seu momento de ensino da escola bíblica dominical deles. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Estamos hoje reunidos para adorar o Seu nome e queremos que os nossos corações fiquem fixos no Senhor. Precisamos, Pai, ouvir a Sua voz. Confiamos que em todos os momentos deste culto, o Senhor se faz presente. O Senhor já nos falou através dos cânticos, dos textos. O Senhor fala através das nossas confissões, nossa herança teológica quando nós estudamos na escola dominical. A Tua palavra é viva e eficaz. Mas neste momento, agora, nós vamos nos debruçar diante da Tua palavra, Senhor. Diante disso, Senhor, que nós possamos fazer como Maria fez. Escolheu aquilo que era a melhor parte. Mais importante do que se preocupar com o almoço é ouvir a Tua palavra. Mais importante do que se preocupar com as coisas lá de fora, neste momento, é ouvir e discernir os Seus princípios que transformam a nossa vida. Pois assim como diz Mateus capítulo 4, verso de número 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nossa comida e a nossa bebida é conhecer e realizar a Sua vontade, assim como foi do Cristo. E para isso precisamos ser e estar na Sua palavra. Venha nos saciar, Senhor, através da Tua palavra, como instrumentos, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos, em nome daquele que nós amamos e servimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o texto de Apocalipse, e nessa manhã nós vamos entrar aí estudando o texto na igreja de Tiatira. Como vocês sabem, talvez os momentos mais tranquilos para o pregador, é até o final aí do capítulo 3 de Apocalipse. Porque depois do capítulo 3 de Apocalipse, a gente começa então, abrindo o selo, pegando o livro, a imagem de anjo, e daí como este livro, e daí a serpente, quem é a serpente, a mulher, quem é a mulher, daí vai ser mais complicado para o pregador. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu fiquei pensando nesses dias, enquanto eu estava estudando tanto a igreja de Tiatira, quanto a igreja da noite de Sardes. Talvez esse texto aqui seja o mais difícil de ser pregado. Mais difícil de ser pregado em todo o texto de Apocalipse. Porque ele mexe com coisas talvez que muitas vezes nós deixamos guardados ali no escondido do nosso coração, sabe? Coisas que nós não queremos enfrentar. Então, eu vou dar uma advertência aqui e vou pedir uma fala de misericórdia para vocês nessa manhã aqui. Ok? Se você ficar bravo com alguém nessa manhã, não fique bravo comigo. Ok? Nessa manhã, depois que acabar e você estiver bravo com alguém, você fique bravo com aquele que escreveu a carta. Ok? Então você fique bravo com aquele que escreveu a carta. Eu só vou dissecar o assunto. Ok? Eu só vou fazer
aquilo que o autor da carta me pediu para fazer. Então, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso aqui. Então, abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso de número 18. Você pode acompanhar na projeção, ou você pode abrir a sua Bíblia aí, lembrando que eu estou lendo na Nova Versão Internacional 2011. O pessoal está pedindo para eu falar, porque existem aí na Nova Versão Internacional a 2023, que difere um pouco da minha versão, tem uma nova atualização da tradução das Sagradas Escrituras na NVI. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Então, eu não sei se eu falei para vocês nas últimas mensagens, e se eu falei, lembre-se que esse pastor está já passando dos 40 anos, então alguma coisa, né, já vai falhando na memória dele. Então, se eu não falei, deixa eu te dizer que esse anjo aqui é uma metáfora para o pastor ou o líder da igreja. Então, o anjo aqui não é um anjo, um ser celestial. Lembrando que ângelos, né, a palavra no original grego, ângelos, significa mensageiro. Mensageiro no seu mais, no seu cerne, na ponto central dessa palavra. Então, o anjo aí não é o ser celestial, é a metáfora para aquele que é o mensageiro na igreja. Então, provavelmente, o seu pastor ou o seu líder, ou na questão de Tiatira aqui, o pastor ou o líder da igreja naquele momento da história. E a igreja aqui é Tiatira, a igreja de Tiatira, a qual, né, a gente precisa sempre fazer uma pergunta quando nós vamos estudar esse texto local, né? Qual é o contexto? Qual é o contexto próximo, ou seja, aquele contexto, naquele momento histórico, do texto? Bom, perceba o seguinte, a carta mais longa das 7 foi dirigida à cidade menos conhecida e relevante, mostrando que até o pequeno importa para Deus. Então, de todas as cartas, a igreja de Tiatira provavelmente é a igreja menos relevante em termos tanto social, político, geográfico, e tanto que nós não vemos uma perseguição externa, diferente de outras igrejas que nós estamos estudando, não existe uma outra perseguição, uma perseguição externa à igreja de Tiatira. Também, Tiatira era um posto militar, a cidade de Tiatira era um posto militar, relevante apenas por seu comércio de lã, linho, ouro, bronze e tintura púrpura. Vocês vão lembrar, mais tarde, daqui a pouco eu vou falar, que quem era de Tiatira e foi evangelizada pelo apóstolo Paulo em Atos é Lídia. Lídia era vendedora de púrpura e era da cidade de Tiatira. A cidade era dominada por guildas comerciais que influenciavam a vida cívica e promoviam práticas idólatras e morais em suas celebrações. Bom, se você está chegando agora, o que é guilda? Guilda são os sindicatos da época do Império Romano. E tem uma coisa específica nessa guilda, nesse sindicato. Cada guilda tinha um patrono, cada guilda tinha um deus que protegia, que abençoava, e lógico, esse Deus era o Deus do panteão greco-romano. Então, se você fizesse parte de uma guilda, se você fizesse parte de um sindicato, você provavelmente teria que prestar culto àquele Deus. Se você deixasse de prestar culto àquele Deus específico, você perdia o direito de fazer o quê? Comércio. Comércio. Uma das características da cidade de Tiatira era que ela era dominada pelos sindicatos. Os deuses principais eram Apolo, o deus Sol, e Diana, deusa da fertilidade, refletindo a mistura de crenças na cidade.
Veja, uma informação que eu já passei para vocês: Lídia, vendedora de púrpura e convertida por Paulo, era de Tiatira. Ela pode ter sido uma peça-chave na evangelização da cidade. Então, provavelmente, quem ajudou a plantação da igreja de Tiatira foi Lídia, se tornando um discípulo de Cristo Jesus através da pregação do apóstolo Paulo. E veja, e apesar de parecer irrelevante aos olhos humanos, Jesus valoriza a igreja de Tiatira, reforçando que tamanho ou notoriedade não definem importância para ele. E aqui é algo importante para nós. Por que essa igreja, talvez a menor de todas as igrejas, ou a igreja menos relevante, tanto politicamente quanto vamos pensar num termo mercadológico aqui, estrategicamente, uma igreja estratégica, ela não tinha importância. Isso revela o cuidado de Jesus por todos aqueles que são chamados segundo o seu nome. Tendo esse contexto em mente, tendo essas informações no seu coração, vamos continuar a leitura do texto. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uma diferença da igreja de Tiatira para a igreja, por exemplo, de Éfeso, é que ela estava fazendo mais agora do que no princípio. A igreja de Éfeso era o inverso. O inverso. Olha que interessante. No entanto, temos aqui a acusação de Jesus para essa igreja. No entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falei para vocês que o texto era difícil. Jesus realmente está bravo aqui nesse texto. Bom, quando eu estava lendo esse texto, lendo e relendo, porque quando você vai pregar um texto, uma das coisas que você precisa fazer é ler e reler o texto. Ler e reler o texto. E quando eu estava lendo e relendo o texto, me lembrei de que eu tinha visto essa história fora dos livros canônicos. Fora dos livros canônicos. Não há exatamente a mesma história. Posso confessar para vocês aqui, não exatamente a mesma história, mas assim, flashes dessa história, ou melhor, do Apocalipse, dentro de um livro infantil para crianças. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Vocês acreditam que tem um livro feito por um cristão para crianças que fala do Evangelho de Jesus,
de uma forma ilustrativa, é lógico, né? Ali não tem a palavra de Deus revelada como nós lemos aqui, mas ela dá flashes do que o texto sagrado nos mostra. Nos dá grandes insights, grandes flashes do texto sagrado, como o texto sagrado nos mostra. Eu li esse livro já para o meu filho, e eu me lembrei, eu já li este livro para o meu filho. E uma das vezes que eu estava lendo este livro para o Arthur, e neste livro tem um grande leão, ao qual ele, em determinado momento da história, ele ressuscita dos mortos. O Arthur, ouvindo a história do grande leão que ressuscita dos mortos e que é morto por causa do pecado de uma outra pessoa, por causa de um erro de uma outra pessoa, o Arthur olha e fala: pai, esse leão parece Jesus. Bom, se você está familiarizado com o que eu estou falando, o texto que eu lembro são as Crônicas de Nárnia. Na Crônicas de Nárnia nós temos aquilo que é uma encenação, não é o Evangelho. Então, deixa eu frisar aqui, antes de você dizer por aí que eu falei que Nárnia tem o Evangelho. Não, é uma encenação daquilo que contém no Evangelho. É uma imagem, uma ilustração daquilo que contém no Evangelho. Então, se você ainda não leu, se você procura boas histórias infantis para o seu filho e você ainda não leu, você deveria ler as Crônicas de Nárnia com seus filhos, assim como eu fiz com o Arthur. E um dos livros das Crônicas de Nárnia é A Cadeira de Prata, o quinto ou sexto livro da sequência mais natural que você deve ler de Nárnia, né? E aqui, na Cadeira de Prata, a gente tem a história de Gil e Eustáquio. Eustáquio, ele é o primo dos 3 grandes reis de Nárnia. Quando você assiste ou quando você lê A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa. E Gil, que é uma amiga dele, eles são enviados para Nárnia, eles chegam a Nárnia, onde Aslan dá instruções claras sobre a missão de resgate do príncipe Rilian, que é filho do rei Cáspian neste momento da história. Ele os avisa. Aslan fala o seguinte para Gil e Eustáquio: não se esqueçam dos sinais, repitam-os constantemente para si mesmos. Ou seja, Aslan convoca Gil e Eustáquio para irem a Nárnia, cumprirem uma missão, resgatarem o príncipe Rilian, que está perdido no submundo de Nárnia. Está perdido no submundo de Nárnia. Então Aslan fala para essas 2 crianças o seguinte: ele dá algumas instruções, e principalmente para Gil, se você ler o texto, principalmente para Gil, ele dá algumas instruções e diz: não se esqueça, o tempo todo você precisa repetir isso. De manhã, você precisa repetir essas instruções, esses princípios. Enquanto vocês comem, vocês precisam repetir esses princípios, essas instruções, quando vocês estão sentados à fogueira. Lembra algum texto aqui, bíblico? O Shema de Israel. Lewis está dizendo a mesma coisa, ou melhor, Aslan está mostrando aqui, Lewis está mostrando através de Aslan, como a gente deveria fazer a nossa missão. Relembrando as coisas. Relembrando sobre aquilo que Deus nos disse. Relembrando aquilo. Porque perceba a sutileza da história. Quantas vezes, na nossa caminhada cristã, nós nos esquecemos daquilo que Deus nos diz. E quantas vezes nós ficamos desesperados no nosso coração, porque nós esquecemos das promessas que Deus nos deu. Quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, equivocadas na nossa vida,
Porque nós não lembramos aquilo que Deus já nos deu na sua revelação sagrada, no princípio das Sagradas Escrituras. Quantas vezes isso acontece com a gente? Perceba que essa é uma realidade da igreja de Tiatira também. Diz o texto bíblico que havia uma mulher chamada o quê? Jezabel. Fique tranquilo, a gente vai chegar na Jezabel lá. Daqui a pouco. Daqui uns 30 minutos a gente chega na Jezabel. Fique em paz. E essa mulher, ela ensinava o quê? Um evangelho distorcido dentro de uma comunidade cristã. Agora, para aqui e deixa eu te dar uma explicação que eu esqueci de me dar no começo das preleções a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Jesus não está escrevendo cartas para o povo gentil. Jesus está escrevendo cartas para quem? Para a igreja, para a comunidade de fé, para a portadora do evangelho. Então, pensa só, toda vez que a gente ouve a passagem para uma das igrejas, né? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abra a porta, eu entrarei e cearei contigo. Tal. Quantas vezes você ouviu de maneira equivocada esse texto sendo pregado de forma evangelística? Como se fosse pregado para não cristãos. Porque Jesus está escrevendo aquela carta para quem? Para a igreja. Para aqueles que se chamam cristãos, discípulos. Então perceba, Gil e Eustáquio encontram um brejeiro, que é um outro personagem do texto, e esse personagem é o personagem que eu mais gosto. Eu não gosto de personagens principais. Eu gosto de personagens subjacentes, esses personagens coadjuvantes. E brejeiro é um desses personagens. Ele é um pessimista. E talvez aqui seja porque eu goste tanto dele, porque eu me vejo um pouco pessimista. No entanto, brejeiro ele é leal, que os acompanha na missão. Ele vai acompanhar Gil e Eustáquio em sua missão. E apesar de suas dúvidas, ele é corajoso e sábio, guiando-os nos momentos de perigo. E tem uma coisa que brejeiro fala, tem 2 frases de brejeiro que para mim são as frases que mais me marcaram no texto quando eu li com meu filho. Primeiro, ele diz o seguinte: eu posso estar errado, mas seguirei o caminho certo, mesmo que isto custe caro. Eu posso estar errado, mas eu seguirei o quê? O caminho certo. Eu posso estar errado. As pessoas, o que está dizendo o brejeiro aqui? As pessoas podem me dizer que eu estou errado em seguir o caminho certo. Porque sempre é assim. Sempre é assim na nossa vida. As pessoas nos dizem muitas vezes que nós estamos errados, porque nós estamos fazendo o quê? O certo. O certo. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Cristo me pediu para fazer. Mas uma das coisas que vai acontecer com você é exatamente isso. Pessoas se levantarão e dirão para você está errado. Mas perceba, o evangelho ele não é relativo. O evangelho ele não é relativo, assim como a igreja de Tiatira relativizava o evangelho. Porque perceba, uma das coisas que a igreja de Tiatira faz é tolerar uma pessoa descrente no meio da sua liderança. Não é isso que está lá? Quando você tolera o erro, quando você tolera o falso ensino, quando você tolera o engano, em nome do amor, você já negociou o amor e você não ama mais essa pessoa. O amor não é moeda de troca.
No submundo, existe uma feiticeira verde, senhora do submundo, que tenta convencer Gil, Eustáquio e Brejeiro de que Narnia e Aslan não são reais. E é interessante, essa feiticeira verde, uma mulher, ela no meio da... Até a ilustração dela, ali, tem uma ilustração. No meio da história, ela se torna uma serpente. Uma serpente, que é a imagem apocalíptica. E perceba o que a feiticeira verde diz. Não existe Nárnia, nem Aslan, apenas uma caverna onde tudo é seguro. Não há nenhum mundo além deste. Tudo o que imaginam é apenas um sonho. Quantas vezes as pessoas nos falam a mesma coisa a respeito da realidade espiritual e até mesmo a respeito da vida eterna hoje? O nosso mundo é altamente materialista. Materialista. O que é a verdade para o nosso mundo? A verdade para o nosso mundo, a verdade para a nossa cultura é aquilo que é concreto. É aquilo que é real. É aquilo que você pode tocar, é aquilo que você pode cheirar, é aquilo que você pode ler, é aquilo que você pode provar. Isso é a realidade para a nossa cultura. No entanto, quando nós falamos de fé, nós falamos de um mundo, de realidade que nós não vemos. Não é isso? Uma realidade de um mundo que nós não vemos. Nós não vemos. A fé é a certeza das coisas que nós cremos. A fé é a certeza de que, no início da história da humanidade, Deus disse: haja luz, e houve luz. A fé é a certeza de que nós não somos parte de uma evolução biológica, mas que nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus. Isso é fé. Tem como você provar empiricamente que você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Empiricamente tem como você fazer isso? Através do método cartesiano de provas e contraprovas, dá para você provar isso? Não. É uma questão de fé. E muitas vezes, quando nós falamos da nossa fé, as pessoas dizem o quê? Ah, não, você está exagerando. Quantas vezes você fala, não, eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. De que aquilo que as pessoas dizem que é possível, diante de Deus, o impossível se torna o quê? Possível. E as pessoas dizem, é a sua imaginação. Você precisa lidar agora com o prazer. Você precisa lidar com a realidade. Você precisa satisfazer os desejos do seu coração, porque essa é a última realidade. Você precisa viver intensamente os seus desejos, porque depois dessa realidade, depois dessa vida, não existe mais nada. Mais nada. Brejeiro, em contraprova, ele diz: se este mundo for uma mentira, eu ainda viverei como um narniano. Prefiro acreditar na luz do que no vazio. Ainda que tudo isso fosse mentira, ainda que a gente chegasse a essa conclusão nefasta, e como diz o apóstolo Paulo, nós fôssemos os mais miseráveis de todos os homens, ainda que tudo isso não fosse a pura verdade do Evangelho de Cristo Jesus, eu viveria como um narniano, porque eu prefiro a esperança do que a morte no vazio. E aqui, meus irmãos, nasce uma das coisas mais bonitas da fé cristã, que é o estar sem pertencer.
estar no mundo e não pertencer ao mundo. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Essa é a realidade da fé cristã. Essa é uma das realidades mais bonita da fé cristã. Perceba então que eu gostaria de dar a vocês alguns princípios nesta manhã, de como viver no mundo sem estar, sem pertencer, de estar e não pertencer. A presença, aquilo que Van Hooser vai dizer, a presença fiel da igreja na história. A presença fiel da igreja na história. E o primeiro ponto que vocês estão olhando aí já e prestando atenção, é para viver no mundo sem pertencer a ele, precisamos reorientar nossos corações. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer na sua vida, assim como eu tento fazer na minha vida diariamente, é reorientar o meu coração. E como? Como eu reoriento o meu coração? Tendo a imagem certa de quem é o Cristo. Olha o que o texto vai dizer. Estas são as palavras, perceba, do Filho de Deus. Do Filho de Deus. E aqui existe duas vertentes muito importantes. Primeira vertente, isso aqui é uma afronta à estrutura de poder. O imperador não é o filho dos deuses, porque no Império Greco-Romano, o imperador César, ele era quem? O filho de Deus também. Essa era uma nomenclatura para César. Ou o filho dos deuses. Mas também, dentro da cultura de Tiatira, tinha Apolo, que era filho de quem? De Zeus. Filho do grande Deus. E daí a carta começa dizendo exatamente isso. Todos os outros deuses, todos aqueles que são os usurpadores da pessoa de Cristo na história, são verdadeiros impostores. São impostores. Não existe outro Deus. Não existe outra pessoa, outra coisa digna da adoração. Somente Deus é digno da nossa adoração. Somente o Cristo merece o nosso elogio, a nossa devoção. Cristo é apresentado como o Filho de Deus, o título, e aqui é a única vez em Apocalipse que nós vemos essa definição. É a única vez. Ela revela a sua onisciência, ela revela o seu poder. Perceba, porque logo depois ele vem, cujos olhos são como chama de fogo. A imagem simboliza o discernimento perfeito de Jesus, que sonda profundamente mentes e coração, como nós lemos no verso de número 23 do texto que nós estamos estudando. Ele não é limitado por aparências. Sua justiça é verdadeira e penetrante. Então, uma das coisas que nós precisamos reorientar o nosso coração é que Jesus, ele é o único digno de ser adorado. A segunda coisa que nós devemos reorientar o nosso coração é que ele tem os olhos como chama de fogo e ele conhece mente e coração. Então você pode se esconder, você tenta se esconder de Jesus. Você tenta maquiar quem você é, mas diante de Jesus, a sua roupinha de ver Deus não faz diferença nenhuma. Não faz diferença alguma. Os seus usos e costumes. Os seus usos e costumes. A forma com que você corta o cabelo. A forma com que você se veste. A forma com que, se você tem ou não tatuagem. Se você usa ou não brinco. Se você, sei lá. Porque toda a aparência externa, ela é despida diante da onisciência do Cristo. Diante da onisciência do Cristo. Toda a sua aparência externa. E nós gostamos de nos aparentar, ainda mais na nossa cultura. Nós gostamos de nos aparentar a família perfeita,
os filhos perfeitos, os crentes perfeitos. Nós gostamos. Mas diante da onisciência, da onipresença, dos atributos incomunicáveis do Cristo, não existe o quê? Aparência. Ele sonda e conhece o coração. Veja como isso é importante, porque neste momento, Cristo sabe exatamente o que você está pensando. Neste exato momento, Cristo olha para você e sabe exatamente o que você está pensando. Então, cuidado, se você pensar mal de mim neste momento, alguém sabe. Alguém sabe. Não pensa que é só com você, que você está escondidinho aí. Não pense isso. Uma outra característica que o texto nos dá a respeito do Cristo é que os pés como bronze reluzente. Essa descrição evoca justo, juízo firme e justo, indicando que Jesus caminha com autoridade divina. E aqui está uma das coisas que eu gosto mais do texto de Apocalipse, porque Apocalipse reorienta quem é Jesus. Reorienta quem é Jesus. Eu sei, eu já falei algumas vezes isso, mas eu não me canso de repetir. Os pés de Cristo, descritos como bronze reluzente, simbolizam a força inabalável e o esplendor divino. Tiatira reconhecia a sua habilidade de trabalhar com bronze. E isso demonstrava o quanto era importante para aquela cultura essa ideia de que Cristo era esses pés perfeitos e firmes. Ele resplandece em aparência, é surreal, essa é a verdade, em força, absoluto, glorioso. Agora, perceba uma coisa, a compreensão com a visão, a compreensão que a nossa visão moderna tem a respeito de Cristo. Um Jesus manso e frágil. Tenho falado para minha esposa que é muito importante nós ensinarmos as duas faces do Cristo para as nossas crianças. O Jesus com as ovelhinhas, o Jesus bondoso, o Jesus acolhedor, o Jesus que recebe a todos, que não faz distinção de pessoas. No entanto, a Bíblia não apresenta somente esta via de Jesus. Não é somente esse Jesus em um tom de líder de um movimento hippie que toma chá verde e faz dieta vegana. Não é somente esse Jesus. Existe uma outra vertente de Jesus, existe uma outra imagem de Jesus. E a imagem que Apocalipse nos demonstra a respeito de Jesus é aquele que é justo. Justo. Que é juiz. Que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés como reluzente bronze. Eu sei. Nós preferimos o outro Jesus, porque muitas vezes nós queremos negociar com aquele Jesus. É muito mais aprazível. O Jesus do texto de Apocalipse, que nos mostra ele como aquele que é justo sobre todas as coisas, ele é indigesto. Ele é indigesto. Porque o Jesus que nós vamos ver, esse Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, ele conhece os nossos pecados. E ele não compactua com os nossos pecados. Então a primeira coisa, para você viver no mundo sem pertencer a ele, você precisa reorientar o seu coração a respeito de quem é o Cristo. E perceba, o texto de Apocalipse está fazendo isso com a gente a todo momento. Um segundo movimento é exatamente esse. Para viver no mundo sem pertencer a ele, precisamos refletir fielmente o reino dos céus. E aqui tem a imagem, ou melhor, o elogio
de Jesus à igreja de Tiatira. Olha o que o texto diz. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Perceba? Olha a força do final do verbo. Vocês estão fazendo mais agora. Vocês estão fazendo mais agora. Pleon. Este verbo é relacionado à ideia de aumento ou crescimento, especialmente nos que diz respeito à quantidade, intensidade e qualidade. Nós precisamos imitar a igreja de Tiatira em alguma coisa, é exatamente nisso aqui. É exatamente nisso aqui. Aquilo que nós fazemos para Deus precisa ter uma qualidade, intensidade e quantidade excelente. Então perceba, a quantidade, o chamado ao crescimento contínuo. O discípulo nunca está satisfeito com o status quo. A vida cristã não é uma linha reta, mas uma jornada contínua de crescimento, onde nunca nos acomodamos com as nossas realizações espirituais. A ideia de mais não reflete apenas o aumentar de número, mas de nossas boas ações. Não reflete apenas, eles não estão fazendo simplesmente mais. Quando nós falamos em qualidade, nós estamos falando da devoção, do comprometimento com o reino de Deus. Da quantidade. Jesus nos chama a expandir a nossa influência, a nossa vida de oração, a nossa dedicação ao Evangelho, a nossa disposição de serviço. Não se trata de alcançar um número específico de boas obras, mas uma disposição de coração de buscar a expressão, uma expressão crescente do amor de Cristo, o qual não tem limites. Como cristão, sempre devemos nos perguntar: como posso crescer ainda mais na minha obediência ao Senhor? Como posso crescer ainda mais na minha obediência ao Senhor? Esse é o princípio do crescimento contínuo. Como eu posso melhorar ainda mais como cristão? Como o meu testemunho pode ser melhor? Intensidade. O chamado à fervorosa dedicação. O mais também se traduz em intensidade, em uma profundidade que vai além da superficialidade. A vida cristã não é uma vida morna ou sem fervor. A intensidade com que vivemos nossa fé deve ser comparável ao zelo ardente de Cristo. Quando os cristãos aumentam em intensidade, nossas boas obras não são mais meramente ações vazias, mas expressões fervorosas de amor a Deus e ao próximo. A fé cristã não é uma prática fria ou rotineira. Ela é impulsionada por uma paixão transformadora que brota do coração. O Senhor, olhando para a igreja de Tiatira, reconheceu não apenas a quantidade de suas boas obras, mas também a paixão que eles tinham. Ele está dizendo: vocês estão fazendo mais do que no começo. Vocês estão mais intensos do que estavam no começo. A intensidade é uma marca daqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo. Pois o que é feito para Ele nunca é feito de maneira superficial. Pois o que é feito para Ele nunca deveria ser feito de maneira o quê? Superficial. Quando vivemos com intensidade, nossas ações e decisões refletem a força do Evangelho que habita em nós, movendo-nos a buscar o reino de Deus com fervor. Por fim, a qualidade, o chamado para exceder a expectativa. O chamado para exceder a expectativa. A terceira aplicação nos desafia a olhar
para a qualidade das nossas obras. Em Apocalipse 2,19, vemos que o crescimento não se trata apenas de fazer mais, mas de fazer de forma mais pura e fiel. A obra de Deus em nossa vida deve exceder a mediocridade, ir além ir além do que seria esperado. Não é apenas sobre fazer o que é certo, mas é sobre fazê-lo com uma motivação pura, com integridade, refletindo o caráter de Cristo. Não é apenas você fazer o que é certo. E não é apenas fazer também, mas é fazer com qualidade. Sabe uma das coisas que mais me pega? Vamos lembrar aqui. O Cristo, ele tem os olhos como chama de fogo. Ok? Ele sabe tudo o que você faz. E ele sabe não somente tudo o que você faz, mas ele sabe o porquê você faz. Ele sabe as intenções primeiras que está no seu coração. Ok? Não é isso? Ok. Muitas vezes nós na igreja fazemos o quê? Fazemos as coisas para Deus, de qualquer forma, porque nós julgamos que Deus entende, ou que Deus aceita. Não precisa ser bem feito, porque Deus, afinal de contas, sabe que a gente é imperfeito. Não precisa ser feito com excelência, porque afinal de contas, Deus sabe o que eu estou fazendo. Cara, Deus sabe que você não quer fazer. Essa é a verdade. Deus sabe que você não quer fazer. Não quer fazer. Os casados vão me entender aqui. Você já recebeu algo da pessoa com quem você se relaciona e ela fez aquilo de mau grado? Ela fez aquilo porque tinha que fazer. Ela fez aquilo porque ela não tinha opção de não fazer. Tá bom, eu sou o único que faz isso. Eu sei que eu sou o único, não adianta. Eu tento, mas eu sei, eu sou aqui, como eu sempre digo, o maior de todos os pecadores. Mas talvez você já tenha passado por essa experiência em algum momento da sua história. Como que você recebe aquilo que a pessoa fez de mau grado? Você recebe com alegria? Você recebe com prazer? Você recebe com satisfação? Ou no fundo do seu coração você diz, era melhor ela não ter feito? Como que é? Era melhor não ter feito. Era melhor você não ter feito, porque fazer desse jeito... Agora, pensa só, você, pecador insignificante, diante do seu alto trono, do eu, você fica ofendido quando alguém faz algo para você de mau grado. E você acha que para Deus está tudo bem? Sério mesmo? Sério mesmo? De verdade, você acha que para Deus está tudo bem receber a sua adoração do jeito que você fez hoje? Você acha mesmo que está tudo bem? Você não desperdiçar um tempo da sua atenção,
ao Criador dos céus e da terra, e você acha que está tudo bem? Então deixa eu voltar aqui. Quando você, com a pessoa com que você se relaciona, ela não dá atenção a você. Talvez você já passou por isso também. Você, eu, marido, sentado, naquele momento, sabe o único momento em que um homem tem paz é quando ele senta na cadeira do papai. Se você, homem, não tem uma cadeira do papai, você deveria ter. Porque você senta na cadeira do papai depois de um dia de trabalho. A única coisa que você quer fazer na sua vida é fazer o quê? Não pensar em... Homens, me ajudem, homens! Não pensar em nada. Mulheres não entendem essa realidade, porque mulheres acham que nós precisamos pensar a todo momento em alguma coisa. A minha mulher fala, como você não está pensando em nada? Não é normal isso, homens? Não pensar em nada? Para mim é. Mas está bom, naquele momento. E eu estou longe, mas a minha esposa está compartilhando o dia dela. E eu estou em outras terras. Eu estou em Nárnia. Eu visitei Nárnia e não sabia. Estava eu falando com Aslan. E de repente ouço aquela voz lá no fundo. Você está prestando atenção no que eu estou falando? Sabe quando você está dormindo e você ouve sua mãe te chamar? Wellington! Você fala, não é verdade isso? Bom, a minha esposa fica muito chateada quando eu vou para Nárnia e não volto a tempo para falar. Então eu aprendi uma coisa, eu sempre decoro a última frase, agora lascou, mas eu sempre decoro a última frase do que ela fala para mim. Eu sempre. O que eu estava falando? Eu repito a última frase e me saiu bem. A partir de agora, lascou. Não tenho mais recurso, não tenho mais recurso. Mas ela se sente extremamente ofendida porque ela não estava tendo a minha atenção. Uma pecadora como a minha esposa, ela é, apesar de linda, mas pecadora como a minha esposa, diante da minha falta de atenção, diante da minha falta de compromisso, ela fica irada e indignada. Você acha que Deus não deveria ficar o mesmo com você? Você acha que está tudo bem? É isso mesmo que você está pensando? Está tudo bem? O texto me mostra um outro ponto. E aqui nós chegamos, talvez, no momento mais difícil do nosso texto. Para viver no mundo, sem pertencer a ele, precisamos refletir tudo, precisamos rejeitar tudo o que distorce a verdade. Nós precisamos rejeitar aquilo que distorce a verdade. Perceba, no entanto, contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel. A pergunta então passa a ser, quem é essa tal da Jezabel aqui? Por que ela é tão nociva? Que raios essa mulher fez? Quero dizer aqui que nós não temos, os comentaristas não fecham se é uma mulher ou se ela chama Jezabel. Ah, não, melhor. Os comentaristas fecham que ela não chama Jezabel. É uma imagem do Antigo Testamento no Novo Testamento. Ok. Nós não sabemos, então, e aqui os comentaristas não fecham, se ela é mulher ou homem. Se ela é mulher ou homem. Então eu vou me fixar, não no gênero, neste momento, mas no que essa mulher fez na história. Então perceba, quem foi Jezabel? Jezabel não apenas influenciou Acabe a adorar deuses pagãos. Jezabel era esposa de Acabe, né? Ela influenciou seu marido a adorar deuses pagãos, mas também usou os recursos do governo para instalar e promover a idolatria em Israel.
Ela construiu um templo dedicado a Baal em Samaria e sustentou cerca de 800 profetas de Baal e Aserá com fundos públicos. Então, ela promovia a idolatria no meio do povo de Deus. Jezabel perseguiu e ordenou a morte dos profetas do Senhor, tentando erradicar a adoração verdadeira em Israel. Jezabel também, ela conspirou para assassinar Nabote e tomar posse da sua vinha, ilustrando sua total corrupção e desprezo pela justiça. Jezabel dominava as decisões do rei Acabe, manipulando para alcançar seus próprios objetivos. Essa é a Jezabel, ou seja, ela é uma pessoa ímpia. Ela provavelmente foi a rainha mais perversa da história de Israel e sua conduta traiçoeira está registrada tanto em 1 Reis, como os textos que eu mostrei para você aí, a partir do capítulo 16, quanto em 2 Reis, a partir do capítulo 9. Como esposa do fraco Acabe, um rei que era altamente covarde, Jezabel, ela sempre foi alguém que influenciou negativamente o povo de Deus a se prostituir e a ir atrás da idolatria. Essa é a imagem do texto para Jezabel. Então perceba, essa Jezabel aqui, esta imagem, este povo tolera. O que significa este verbo tolerar no original? Deixar passar. Práticas destrutivas que comprometem a verdade. Quantas vezes nós toleramos a mesma coisa? Práticas destrutivas que comprometem a verdade, em nome da união, em nome do amor. Ah, não, vamos deixar passar. Não quero guerra com ninguém. Tolerar, ou a tolerância ao erro, sob o pretexto de ser inclusiva ou aberta. Não, nós vamos tolerar porque nós vamos nos tornar uma igreja aqui inclusiva e aberta. Nós não vamos denunciar. Perceba, existe uma diferença nas Sagradas Escrituras entre amar alguém na verdade, amar alguém de verdade e tolerar os seus erros, compactuar com os seus erros, deixar passar os seus erros. Na verdade, aqueles que amam alguém, quem ama alguém de verdade, não deixa passar os erros. Quem ama alguém de verdade não tolera os erros. Quem ama alguém de verdade acolhe. Sim, pastor, mas acolhe e busca a transformação dessa pessoa. Vamos lembrar, Jesus, ele acolheu a todos que vieram a ele. Todos que vieram a ele, independente de como estavam, pecadores, publicanos, Jesus os acolhia. Mas Jesus dizia a eles, vai e não peques mais. Jesus dizia a eles, os seus pecados estão perdoados. Jesus nunca negociou os princípios e valores do reino em nome do amor. Nunca. Perceba. Abandono, negligenciando a responsabilidade. Aqui para mim é o pior. De todas as definições do verbo tolerar no grego, o abandono para mim é o pior. Quantas vezes nós abandonamos? Abandonamos os nossos filhos. Quantas vezes nós abandonamos os nossos filhos às redes sociais? Nós negligenciamos a educação dos nossos filhos a terceiros. Quantas vezes? Quantas vezes para você ter um minuto de paz na sua vida, pai? Eu estou falando como pai, que vivencio essas experiências,
Na minha própria casa. Quantas vezes nós queremos um tempo de paz e nós não falamos aqui para a criancinha, tá aqui, filhinho, tá aqui o celular, vai lá assistir um YouTube. Quantas vezes nós fazemos isso? E quantas vezes nós não sabemos o que o nosso filho está assistindo na rede social? O meu filho mais do meio está proibido de acessar hoje YouTube. Nós cortamos isso. E por quê? Eu vou falar por quê. Porque a gente deixava ele falar assim indiscriminadamente. Nós cometemos esse pecado. Não pense que na minha família é uma família perfeita. Não é. Nós aprendemos com os nossos erros e arrependemos dos nossos pecados. Meu filho estava mergulhado neste mundo de YouTube, de não sei quemzinho, tem uns nomes esquisitos lá. Eunaldinho. Daí eu peguei aquele negócio e fui assistir. Daí eu percebi da onde meu filho estava aprendendo as palavras que ele estava falando. As expressões que ele estava. Um dia o meu filho estava cantando funk. Eu falei, mas que você canta funk? Eu pensei, foi o Felipe que ensinou meu filho essas coisas. Miserável do louvor. Que fala, não, tem que ter culturalmente. Funk! Foi você, Felipe? Não, não foi. Foi você? Estou brincando. O fato era que ele estava mergulhado nesse mundo e a gente teve que mudar a vida dele. Dizer, não, você não vai mais assistir isso aqui. Por quê? Porque, de certa forma, nós abandonamos os nossos filhos. Nós abandonamos. E daí nós queremos que esteja tudo bem em casa. Não vai estar tudo bem, de maneira nenhuma. Agora veja, o que eles toleravam? A pergunta se diz, perceba, ela se diz, profetiza. Cuidado com o perigo da falsa autoridade. Ela se diz, profetiza. Perceba, não é que ela foi investida, que ela ganhou autoridade. Não, ela se diz. O texto é muito claro. Aquela que se diz profetiza. Jesus, ele trabalha a vida dessa igreja. Cuidado com a autoridade, com aquele que tem uma falsa autoridade. E perceba o que o texto vai nos mostrando. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A doutrina dela, verso 24, a doutrina dela, qual que é a doutrina dela? Os profundos segredos de Satanás. Seu próprio ensino. Diante disso, nós temos aquilo que eu posso chamar do ciclo do caos. O ciclo do caos começa com a idolatria, o seu próprio Deus. Nós, muitas vezes, forjamos o nosso próprio Deus. Depois, a nossa comida, o seu próprio ventre. O caos se aprofunda quando a busca incessante pelo prazer e pela satisfação egoísta, e aqui está a comida como isso. A busca pelo próprio prazer e pela sua satisfação egoísta. Alimentamos os nossos desejos. Mas não paramos por aí. Sexo. A busca pelo próprio prazer. E daí, aqui talvez esteja o seu maior complicador. O caos atinge um nível mais profundo com a imoralidade sexual, que se distancia dos desígnios divinos para a sexualidade. O prazer se torna a busca principal sem consideração pelas consequências espirituais e morais. A distorção da sexualidade para um fim egoísta e carnal leva a uma ruptura no relacionamento com Deus e com o próximo. Porque eu paro de seguir a aliança de Deus e eu começo a usar o meu próximo para o meu próprio prazer. Ainda, seu próprio ensino.
Finalmente, o caos culmina no ensino distorcido de segredos. Os segredos de Satanás. Aquilo que a Bíblia não revela. Ah, mas a nossa mente é curiosa. Quantas vezes a gente quer saber um bom segredo? Não é verdade? Quantas vezes a gente busca segredo onde não existe? Quantas vezes alguém com um ar de espiritualidade, que se diz profeta, se aproxima de nós e diz, não, agora eu vou te falar a verdade. Mas a verdade não está alicerçada nas Sagradas Escrituras. A verdade é substituída por mentiras. E a liberdade prometida vira uma falsa doutrina que nos aprisiona. Esse é o ciclo do caos. Agora perceba. Tudo isso acontece quando você começa a forjar os seus próprios deuses. Quando o seu coração está distorcido. Por fim, o texto me leva à última reflexão. Para viver no mundo sem pertencer a ele, precisamos nos arrepender e abandonar o pecado. Perceba o que o texto diz. Dê-lhe tempo para se arrepender. Jesus, ele acusa e fala tudo o que aquela mulher provocou de maldade na vida da igreja. Mas uma das coisas que Jesus dá a esta mulher e aos seus seguidores, ou a esta pessoa, Jezabel, estou tratando de mulher aqui, mas a esta pessoa e os seus seguidores, é tempo para se arrepender. Da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Perceberam? Jesus dá tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações e retribuirei a cada um de vocês conforme, de acordo com as suas obras. Perceba, uma das realidades aqui é que existe a paciência de Deus, e a paciência de Deus é um convite à transformação. Existe a paciência de Deus como convite à transformação. No entanto, a gente precisa se lembrar disso aqui. Que o texto nos mostra que ela tem um coração obstinado. O texto diz, ela não quer o quê? Se arrepender. Quantas vezes nós cultivamos os nossos pecados e nós sabemos que são pecados, mas nós não queremos nos arrepender? Porque a ideia de arrependimento aqui, agora, quem gosta do grego aqui, é o grego mais fácil. Qual é a palavra para arrependimento aqui? Cadê os meus teologuinhos de plantão? Teologuinho de plantão, arrependimento significa o quê? Metanoias. Transformação, mudança de direção. Arrependimento não significa você, não é culpa, porque tem muitas pessoas que sentem culpa pelo erro, mas não se arrependem. Eu me sinto culpado pelo adultério, eu me sinto culpado pela pornografia, eu me sinto culpado por X, Y ou Z, eu me sinto culpado por falar mal, por praguejar, por fazer qualquer outra coisa, mas isso é somente culpa. Culpa não gera o quê? Transformação. Culpa não gera transformação. O texto bíblico fala sobre o quê? Arrependimento, mudança. Você precisa se arrepender. E ela diz, não, meu coração é obstinado. Então perceba o que acontece quando o nosso coração é obstinado. Na sequência, uma ação corretiva de Deus. Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento
aos que cometem adultério com ela. Deus vai, no popular, pesar a mão. Está aqui. Agora, perceba o final do texto. A não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Existe o que aqui ainda? Arrependimento. Então, o texto bíblico está me dizendo que Deus vai pesar a mão para provocar o quê? Arrependimento. Então, isso é amor. Isso é o tipo do amor de Deus. Ele quer a transformação dos seus filhos. Por fim, existe o quê? Juízo. Juízo. Matarei os filhos dessa mulher. Os teólogos aqui, eles divergem. Se isso é metafórico ou não. Se Deus realmente vai pesar a mão e vai destruir essa mulher, assim como Deus destruiu Jezabel no Antigo Testamento. Ou se Deus está dizendo que que destruirá o legado dela. No entanto, independente se é metafórico ou não, o fato é que Deus vai limpar a sua igreja. Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. Mas agora, essa realidade está distante de nós? É isso mesmo, essa realidade está distante de nós? Será que nós não precisamos nos arrepender? Ou será que nós estamos nesse caminho também? Será que existe algum pecado ao qual você pratica na sua vida e você ainda não se arrependeu? Você sabe que é pecado, já foi escancarado para você que é pecado, mas você continua insistindo e alimentando isso. Agora veja, juízo é uma coisa que a gente não gosta muito. Mas a Bíblia diz que Deus tem o seu juízo. E aqui eu gostaria de fazer uma diferença grande para vocês, porque existe o juízo final, ou seja, para os não eleitos, que é a obstinada rejeição da graça de Deus. A morte é uma expressão do juízo divino. É um lembrete da santidade de Deus e da sua intolerância ao mal. A morte física, neste caso, não é o fim, mas um prenúncio da condenação eterna, mostrando que Deus não permite que o pecado prospere na sua igreja. Este é um ponto. Este é um ponto. Agora, eu sei, você está falando assim, mas e os eleitos, pastor? Afinal de contas, nós somos presbiterianos, né? Então, deixa eu te dizer. Disciplina redentiva para os eleitos. Para os eleitos, Deus pode usar medidas extremas, como enfermidades ou morte, para a disciplina como disciplina amorosa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 5, Paulo explica que isso pode ocorrer para que o espírito seja salvo. O que Paulo diz lá? Que você entrega essa pessoa a Satanás para que a carne seja o quê? Destruída. E o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, espera aí. Deus está dizendo que Ele pode vir sobre nós, então, e criar juízo em nós? Sim. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa. E aqui é muito sério. O que é mais importante para você? Essa vida ou a eternidade? Deixa eu te falar, o que é mais importante para você? Essa vida ou a eternidade? Vamos pensar na seguinte imagem aqui. Na seguinte imagem. Olha aqui. Este aqui, microfone, é o período da sua vida. É o período da sua vida. Está vendo? Aqui é o período que a vida que Deus te deu. O seu tempo aqui nessa terra.
Esse é seu tempo. Agora imagina que esse fio aqui não tem fim. Quase que não tem fim mesmo. Eterno. Isso aqui é a eternidade. Qual é maior? Qual é mais importante? Vamos, qual é mais importante? Qual é o maior? E por que então a sua vida, você acha que a sua vida se resume a isso? Você acha que Deus não vai punir, ou melhor, Deus não vai te disciplinar de maneira amorosa para preservar a sua eternidade? É isso mesmo? É isso mesmo? Deus vai, de maneira amorosa, hoje, por causa dos seus pecados, sim, trazer juízo sobre a sua vida. Sabe para quê? Para preservar o quê? A sua eternidade. Porque é lá onde você vai passar, parece redundância, o maior tempo da sua vida ou da sua existência. Mas muitas vezes o nosso coração está ligado no quê? Nesse pouco de tempo, nesse miserável tempo em qual nós estamos vivendo. Ou seja, o sofrimento e a morte aparecem como ferramentas da graça divina, corrigindo e preservando aqueles que pertencem a Ele. Sim, Deus está falando que vai matar pessoas de uma comunidade cristã. E sim, Deus vai preservar a vida deles para a eternidade. Porque no final da história, Deus será glorificado e o amor vai vencer. Essa é a verdade. Agora, o que Deus promete aos seus? Veja, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Tem dois dareis aqui. Na verdade, tem três. Dois estão ligados à autoridade. Então perceba, esse darei autoridade sobre as nações, daí tem uma citação do Salmo de número 2. E daí, darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Cristo compartilha seu reino conosco, conferindo-lhes autoridade espiritual e chamando-os a viver de acordo com os princípios do seu reino. Essa é uma verdade poderosa que encoraja os crentes a viver uma infidelidade e exercer sua autoridade espiritual de forma justa e amorosa. Justa e amorosa. Deus vai te dar autoridade sobre as coisas da sua vida. Deus vai te dar liberdade. A ideia de autoridade aqui é a ideia de liberdade, porque você venceu os pecados. Agora, o texto também diz que eu lhe darei a estrela da manhã. Cristo compartilha a sua presença. A estrela da manhã simboliza Jesus Cristo, representando a sua presença, a esperança, a autoridade e a promessa de um novo começo. E eu queria acabar aqui com vocês. Cristo, no final dessa carta duríssima àquela igreja, ele fala: eu sou a estrela da manhã. E diante dos seus pecados não confessados, eu posso dar um novo começo a vocês. Deixa eu te dizer que Jesus pode fazer isso com você hoje. Hoje, Jesus pode fazer isso com você agora. Porque eu e você temos pecados que muitas vezes alimentamos na nossa vida. Alimentamos esses pecados. Gostamos dele, acariciamos, jogamos ele de vez em quando para longe dos holofotes. Tentamos insistentemente viver a nossa vida de maneira santa, mas hora ou outra esse pecado aparece. E a gente flerta com ele às vezes. E a gente gosta de flertar com ele. E Jesus sabe disso. Que tal nessa manhã ser um novo começo para você hoje? Um novo começo.
Se você está ouvindo hoje isso, é talvez a oportunidade, sabe a paciência de Deus? Deus escolheu esse dia para você ouvir isso. E eu, mais do que ninguém, sei como esse texto foi longo. Porque se você olhar aqui, eu acho que eu emagreci uns 2 quilos pregando ele. Mas o fato é que hoje pode ser um novo começo para você em Cristo Jesus. Uma mudança, um recomeço. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e orar? Vamos receber a bênção do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.